Olá pessoal, Namastê. Venho aqui hoje com mais uma dica de leitura para vocês e mais uma biografia. No nosso último vídeo de indicações de leitura, eu mencionei uma biografia do professor Hermógenes e hoje eu vou falar de um livro que traz a biografia do professor Shimada, Shotaro Shimada, que também foi um dos pioneiros do yoga no Brasil, mas em São Paulo. O professor Hermógenes foi um dos pioneiros no Rio e o Shimada um dos pioneiros em São Paulo. A biografia dele se chama Shotaro Shimada, a yoga do mestre e do aprendiz, lições de uma vida simples para a plenitude, e foi escrita pelo jornalista Wagner Carelli. Essa é a carinha do livro, com o Shimada na capa. E aqui, assim como eu falei da biografia do Hermógenes, através da biografia a gente tem muitos exemplos, muitos ensinamentos que nós gostaríamos de seguir, né? Um norte, algumas ações, algumas atitudes, alguns modos de ser interessantes para a gente seguir, né? Principalmente quem está interessado em buscar uma vida melhor e principalmente se tornar uma pessoa melhor. Nesse livro também tem, assim como o do Hermógenes, também encontramos várias fotografias do Shimada. Tem várias ao longo do livro, só para vocês perceberem que tem figurinha, né? Mas é um livro muito gostoso e eu vou me permitir hoje ler um trechinho aqui, uma história muito interessante que ele conta, e uma história contada pelo próprio Shimada, e eu gosto muito dessa historinha, leio sempre para os meus alunos, é uma história real, né, acontecida com ele, e que nos fala algo que eu sempre repito, que o yoga ele vai muito além da sala de prática ou do ambiente de prática. O yoga ele transborda, né, esse ambiente, e é aí que a gente vê se o yoga está funcionando mesmo, né, se o nosso yoga está funcionando na nossa vida diária. Então eu vou pedir licença para vocês para ler esse trechinho muito bacana. A facilidade nos vicia, ensinou-me o sensei Ogawa. O Shimada, ele veio do judô e ingressou no mundo do yoga, por isso às vezes ele fala de alguns mestres do judô. E eu teria a oportunidade de constatar essa afirmação ao longo de toda a minha vida. O mundo moderno deixou tudo mais fácil, mais cômodo, mais viciador. Ensinar a verdadeira aula de yoga a pessoas de mente condicionada pelas facilidades de tal mundo é extremamente difícil. Eu tive uma aluna, uma senhora, que chegava sempre às 10h30 na aula das 10h15. Perguntei por que ela sempre se atrasava aqueles 15 minutos. Porque eu deixo meu filho exatamente às 10h15 na escola. 15 minutos é o que eu preciso para chegar aqui, ela disse. Ok, estava explicado. No ano seguinte, eu mudei o horário da aula para as 10h30. Ela passou a chegar às 10h45 invariavelmente. Eu perguntei se ela não poderia chegar às 10h30 como todos os demais. Ela me disse que não, porque tinha de deixar o filho na escola às 10h30 e precisava de 15 minutos para chegar na academia. A escola mudou de horário também? Eu perguntei.
e não estava querendo ser irônico. Ela não voltou mais ao instituto. Eu prego há 50 anos a mesma atitude. Sou chato. Peço por favor aos meus alunos, vocês podem chegar atrasados. Entrem, mesmo atrasados. Só não façam disso um vício. Dispor-se a ser pontual é por onde começa o controle mental fundamental na yoga. Meu mestre, Swami Vijayananda, reafirmaria anos mais tarde a consistência desse predicado do judô. A aula começa bem antes de você se colocar no tatame. Isso vale para o yoga, né? A aula começa bem antes da gente estender o nosso tapetinho de prática, né? É uma atitude mental. Eu tenho prática daqui a pouco. E todo o seu cérebro, todo o seu corpo, todo o seu ser vai se preparar para isso, né? E seguir o horário, né? Para quem tem esse hábito de estar sempre atrasado, seguir horários, né, é uma maneira da gente treinar a disciplina tão importante para o yoga e para tantas áreas da nossa vida. E depois da prática, o yoga ainda se estende pela vida fora. Esse é o verdadeiro yoga. Então, uma história inspiradora que eu desejo que sirva também de estímulo, não só pela história em si, mas para fazer a leitura dessa biografia muito gostosa. Existem outras biografias de pioneiros do yoga no Brasil e a gente vai lendo aos poucos, conhecendo um pouquinho da história do yoga no nosso país e muitos de nós, né, se apaixonando cada vez mais por esse modo de ser, por essa ciência, por essa filosofia que é o yoga. Então deixo aqui mais uma dica, sou suspeita para falar, mas uma dica um livro que eu gostei muito, Shotaro Shimada, A Yoga do Mestre e do Aprendiz. Boa leitura para vocês, um grande beijo e até a próxima.